Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Gostaria de agradecer o convite dessa parceria com o Jamerson para esse momento aqui, né, em que que eu vou apresentar aqui os dados do monitoramento do primeiro ano do ciclo do Crescer Saudável, que foi o ano de 2019, tá? Bom, pessoal, então, assim, o meu objetivo hoje é apresentar os dados do monitoramento do Crescer Saudável do ano de 2019, tá? Que é o primeiro ano do ciclo do programa, tá? Então, os dados registrados no sistema de informação ao longo do ano de 2019, além dos dados de janeiro e fevereiro de 2020, inseridos até o dia 13 de março de 2020, foram os dados que foram levados em consideração para este monitoramento, tá? Então, todos os dados que foram inseridos no ESUS até o dia 13 de março deste ano foram contabilizados para esse monitoramento do programa, tá? Como o Jamerson já falou, foi definida até essa data, né, para o registro dessas informações. Antes disso, eu gostaria que a gente lembrasse um pouquinho sobre o programa. O que é o programa Crescer Saudável? O Crescer Saudável é um conjunto de ações articuladas que geralmente elas são implementadas no âmbito do programa Saúde na Escola, a serem desenvolvidas no âmbito escolar, das escolas pactuadas no PSL. Então, o objetivo é contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país. Em que sentido? Tanto na prevenção, por meio das atividades coletivas, quanto também no tratamento, tá? Porque além de inserir a criança com excesso de peso nas atividades, direciona ela para os serviços de atendimento individual na atenção primária, tá? O público-alvo são os menores de 10 anos, matriculados na educação infantil, né, compreendendo creches e pré-escola, tá? E ensino fundamental 1, nas escolas aderidas ao PSE. Então, o Crescer Saudável, ele se baseia nesses 4 eixos prioritários, né? O primeiro são as ações de vigilância alimentar e nutricional, que corresponde ao acompanhamento do estado nutricional das crianças, por meio de peso e altura, tá? Segundo, nas ações de promoção da alimentação adequada e saudável, nesse caso, compreendendo as atividades coletivas com essa temática, desenvolvidas nas escolas. Terceiro, o incentivo às práticas corporais de atividade física, que compreende as atividades coletivas desenvolvidas nas escolas do PSE com essa temática, tá? E, por fim, a oferta de cuidados para as crianças que apresentarem obesidade ou excesso de peso, tá? A partir do momento em que a gente avalia elas, com base na meta 1, na verdade no eixo 1 de vigilância alimentar e nutricional, eu identifico essas crianças com excesso de peso e encaminho ela para o atendimento individual na atenção primária. Então, o Crescer Saudável, ele é um programa que ele é baseado nesses 4 eixos prioritários, tá? Mas, para isso, cada município tinha metas para cumprir com base em cada um desses eixos, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho aqui dessas 4 metas, tá? Então, a meta 1 do programa Crescer Saudável era avaliar o estado nutricional, que era aferir o peso e a altura das crianças menores de 10 anos, tá? A meta se baseava em estado nutricional de todas as crianças da educação infantil, que compreende creches e pré-escolas, tá? Do ensino fundamental 1, de escolas do PSE, no ano do ciclo 2019-2020, avaliados e registrados por meio de quais instrumentos? CISVAN, tá? Para os municípios que utilizam o CISVAN, as fichas de atendimento individual, a ficha de atividade coletiva, que é o instrumento, né, que é utilizado nas atividades coletivas nas escolas, tá? Por meio da visita domiciliar, tá? O territorial, e também os dados que vinham do Bolsa Família. Então, a meta 1, as informações dela tinham origem com base em todos esses instrumentos que eu falei para vocês, não somente na ficha de atividade coletiva na escola, tá? Por meio da aferição do peso e altura das crianças, mas também por todos esses instrumentos que são utilizados na rotina do serviço da atenção básica, tá? E o monitoramento era através do CISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, associado ao número de crianças matriculadas na educação infantil, né, e Fundamental 1, com a quantidade de crianças de 0 a 10 anos, com a avaliação do estado nutricional no ano de 2019, né, e mais precisamente até 13 de março de 2020, que foi a data limite para o envio das informações.
A meta 2, ela compreende as atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável, aquelas atividades que são desenvolvidas no âmbito do programa Saúde na Escola, tá? E cada município ele tinha a competência de realizar no mínimo 4 dessas atividades em cada uma das escolas aderidas ao PSE, tá? E registrar essa atividade nas fichas do ESUS, no caso, a ficha de atividade coletiva, tá? O monitoramento era por meio do CISAB, tá? Através das informações de produção, tá? Da atenção primária. A meta número 3, ela é semelhante à meta número 2, né? Só que mudava a temática, né? Aqui compreende as atividades coletivas de promoção de práticas corporais e atividade física para essas crianças, né? Esse público-alvo. Cada município deveria realizar no mínimo 4 atividades dessa temática, né? Práticas corporais e atividade física nas escolas, e também fazer o registro por meio das fichas de atividade coletiva, tá? O monitoramento é semelhante como o monitoramento da meta número 2, por meio do CISAB, tá? Através das informações de produção. E para a gente finalizar, relembrar, né, um pouquinho sobre o programa, a meta número 4, ele era baseada em atender as crianças identificadas com obesidade. Então, a partir do momento em que o município ele realizava a meta 1, como eu mostrei para vocês, que era acompanhar o estado nutricional, ou seja, aferir o peso e a altura das crianças, ele deveria identificar as crianças com obesidade, né, dentre aquele grupo de crianças, e encaminhar para os cuidados na atenção primária em saúde, tá? Os cuidados individuais. Nesse caso aqui, o registro, o acompanhamento dessas crianças deveria ser feito pela ficha de atendimento individual, tá? E para o monitoramento seriam considerados o número de crianças identificadas no CISVAN com obesidade e o número de crianças de 0 a 10 anos com condição de saúde no ESUS para a obesidade nas fichas de atendimento individual, tá? Então, aqui a gente tem uma visão ampla do que é o programa Crescer Saudável, né? Ele é um programa que ele se baseia em ações do PSE também, né? Porque a gente tem atividades de alimentação saudável, de práticas corporais dentro dele também. Então, ele é um programa que, primeiramente, ele tem que se basear no planejamento entre a saúde e a educação. Como a gente sempre diz, as ações do Crescer Saudável, a saúde ela não desempenha sozinha. Até porque a gente desenvolve elas dentro da escola. Então, é importante que a saúde e a educação façam todo um planejamento para a execução dessas ações. Em seguida, vem a prática, né, a execução, aquelas metas que eu apresentei para vocês, né, é o momento de executar essas metas. Depois vem o passo do registro, a partir do momento que eu desenvolvo aquelas metas no ambiente escolar, e também na rotina da atenção básica, é o momento de eu realizar o registro, né? Realizar as informações provenientes das fichas do ESUS, tá? Como a ficha de atividade coletiva, individual, tá? Os dados que migram também do Bolsa, que vão contabilizar também, quando a gente se refere em relação à questão do peso e altura das crianças, tá? E atentar para a questão da digitação no ESUS-AB. Como já foi pontuado aqui hoje, é importante que os municípios sempre tivessem essa preocupação em mente de fazer o registro correto na ficha e, além de tudo, fazer o registro correto no sistema de informação, porque isso tudo poderia comprometer o resultado do município caso houvesse algum registro inadequado ou inapropriado, tá? Como alguns municípios referiram, né? Um dos fatores que pode ter comprometido a cobertura, principalmente de atividades coletivas, como eu vou mostrar diante de alguns municípios, pode ter sido um registro inadequado na ficha de atividade coletiva ou no próprio sistema de informação, tá? Do ESUS. E, por fim, o monitoramento, tá? Depois que realiza a digitação, a gente realiza o monitoramento, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês. Os dados dessa análise com base nos resultados dos municípios no estado do Maranhão. Só antes de eu continuar, eu gostaria de informar que esses dados, essas informações que eu estou repassando para vocês, foram com base
nos documentos, materiais encaminhados para as secretarias de Estado da Saúde pelo Ministério da Saúde, tá? Com o monitoramento do programa Crescer Saudável, tá? Então, quais eram os critérios para o monitoramento? Primeiro, o não registro de nenhuma das 4 atividades, ou seja, de nenhuma daquelas 4 ações que eu apresentei para vocês no início, se o município não fizesse o registro de nenhuma dessas 4, ele continuaria aderido ao programa, porém ele não faria jus ao recurso, tá? A gente sabe que o recurso agora que vai ser encaminhado para os municípios, ele é com base no percentual de alcance da meta, tá? Do programa, tá? O Ministério da Saúde, ele considerou, no caso, a meta de maior alcance como a referência para o recebimento do recurso, tá? Do segundo ano do ciclo do Crescer Saudável. Então, o registro de ao menos uma dessas ações fará jus ao incentivo financeiro proporcional ao alcance da meta, como eu falei, tá? Então, aqui eu apresento para vocês as regras de cálculo do incentivo financeiro, tá? Então, municípios que tiveram a maior meta, né, atingindo entre 76% a 100% de cobertura dessa meta, vai receber o valor integral, geral, né, que estava previsto para ele, tá? Os municípios que atingiram entre 51% a 75%, né, como melhor resultado, vamos dizer assim, receberão em torno de vão receber 75% do valor, né, a ser considerado para eles. Para os municípios que atingiram entre 26% e 50%, vão receber 50% desse valor. E para aqueles que atingiram entre 1% a 25%, né, como melhor resultado, vão receber 25%. Tá? Só para deixar bem claro essa questão, cada município, o Ministério da Saúde levou em consideração a melhor meta que cada município desenvolveu. Então, se ele atingiu os melhores resultados numa meta X, ele vai receber proporcional ao alcance daquela meta. Aqui eu apresento um gráfico com os dados do estado do Maranhão. Tá? A gente tem aqui 4 grupos, né, formado cada um por 5 colunas, que mostram o percentual de alcance em relação a cada uma das metas. O primeiro grupo, a gente tem um grupo dos municípios que, em relação à vigilância alimentar e nutricional, que é em relação ao CISVAN. A gente observa que 67% dos municípios conseguiram atingir 76% a 100% de cobertura, ou seja, vão receber 100% do valor do recurso, tá? Porque atingiram o valor máximo em relação a essa meta do CISVAN. A gente observa que 31,49% atingiram entre 51% a 75% de crianças acompanhadas pelo CISVAN. Então, eles vão receber aquele valor de 75%, tá? Do recurso, tá? A gente pode observar aqui que nenhum município do Maranhão fez um registro menor de 1%, ou entre 1% e 25% no CISVAN. A gente observa que, dentre as 4 metas, a que teve melhor desempenho foi o acompanhamento do estado nutricional das crianças. No entanto, quando a gente observa as metas de atividades coletivas, a gente observa que essa cobertura ficou menor, tá? A gente observa que, por exemplo, em relação a atividades coletivas de alimentação saudável, apenas 3,70% dos municípios conseguiram atingir o percentual máximo, né, de cobertura dessa meta, ou seja, entre 76% e 100%, tá, de realização dessa meta. Tá? Assim como também em relação à atividade coletiva de práticas corporais, em que somente 2,31% atingiram. Outro percentual que eu queria chamar a atenção de vocês era em relação a essas 2 atividades que a gente observa que 50% dos municípios do estado tiveram uma cobertura menos de 1% em relação às atividades coletivas de alimentação saudável. E quase 70% dos municípios também tiveram essa mesma cobertura, de menos de 1%. Então, a gente tem que verificar o que pode ter acontecido nisso, né? Já foi pontuado aqui a questão de fragilidade no registro, né? Então, isso pode ser um fator, tá? Dados importantes que deveriam ser registrados na ficha de atividade coletiva, que no ato da execução da atividade não foram registrados, tá? E ficaram pendentes, como, por exemplo, registrar o tipo de atividade, especificar se é uma atividade do programa saúde na escola, porque a gente sabe que essas 2 atividades coletivas, elas são inerentes também ao programa saúde na escola, né? Então, é importante avaliar esse critério. E também ponderar
que os dados considerados, né, para o programa foram dados até o dia 13 de março, né, lançados no ESUS. Então, dados depois disso não foram mais contabilizados. Mas eu acredito que o grande fator que pode ter comprometido essa questão da cobertura das atividades coletivas, possivelmente pode ter sido uma questão de fragilidade no registro, nas fichas, ou no próprio sistema de informação, tá? A gente observa que os atendimentos com obesidade, mais de 73% dos municípios tiveram uma cobertura de 25% das suas crianças atendidas, né, individualmente, né, crianças com casos de obesidade, tá? Então, de uma forma ampla, a gente observa que a meta que teve o melhor desempenho no nosso estado em relação ao crescer saudável para grande parte dos municípios foi o acompanhamento do estado nutricional. Então, aqui é o que eu já falei, né? O acompanhamento do estado nutricional, né, no caso das crianças de 0 a 10 anos, por meio do CISVAN, né, a Vigilância Alimentar e Nutricional, foi a meta com melhor desempenho. Então, a meta a ser considerada para pagamento dos municípios, né, para o recebimento da segunda parcela do recurso do Crescer Saudável, vai ser essencialmente com base na meta do acompanhamento do estado nutricional, porque foi a meta que teve o melhor desempenho em quase 100% dos municípios do Maranhão, tá? Mais 65% atingiram o percentual máximo para ação, e os outros municípios, geralmente eles atingiram, né, aquele valor proporcional ao recebimento de 75% ou 50%, tá? Nenhum deles ficou abaixo, né, de 50% para receber o recurso. Então, aqui em números absolutos, eu mostro para vocês que 145% dos municípios garantiram o repasse integral do recurso, ou seja, a parcela de agora, né, vai ser igual à primeira parcela que eles receberam, tá? Porque eles tiveram um desempenho bom, principalmente em relação ao acompanhamento do estado nutricional, conseguiram atingir o máximo, né, o percentual máximo de alcance dessa meta, tá? Como eu especifiquei aqui, atingiram de 76% a 100% dessa meta. 68 municípios garantiram o repasse de 75% do valor geral, ou seja, vão receber 75% em relação à primeira parcela que receberam do ano passado, tá? E 3 municípios garantiram o repasse de 50% em relação ao primeiro valor, tá? Então, esse é uma visão que a gente tem da proporção de alcance das metas dos municípios no Maranhão. De acordo com a análise desses dados, né, desse monitoramento, nós chegamos a algumas considerações, tá, em relação aos municípios. E a gente pontuou que houveram desafios identificados no primeiro ano do ciclo, tá? E dentre uma dessas questões que é importante a gente reforçar para os municípios é a questão da intensificação das ações das crianças com excesso de peso. Tá? Embora os municípios eles atingiram percentuais muito importantes em relação ao acompanhamento do estado nutricional das crianças como um todo, né, das crianças menores de 10 anos, mas a gente observa que falta uma intensificação da atenção às crianças com obesidade, tá? A gente observou que grande parte dos municípios, com base lá no gráfico que eu mostrei, não atingiu uma cobertura de atendimento às crianças com obesidade, pelo menos a nível de registro no sistema, tá? Outro fator importante, né, que foi observado é a atenção que os municípios têm que prestar para o registro correto das atividades coletivas, tá? De alimentação saudável e principalmente de práticas corporais, tá? Quando eu falo em papo registro, eu chamo a atenção das duas, mas a gente observou que dentre as duas, a atividade prática corporal foi aquela que teve dados mais prejudicados, né, a nível de relatório do sistema de informação, tá? Além da questão de melhoria do registro, tá? Não só do registro na ficha, mas também de lançar informação no sistema, é importante também os municípios atentarem para a intensificação das ações de atividade coletiva, tá? Atentar para o planejamento junto com a educação, na definição de datas, né? Quais são os horários, né? Claro que a gente está vivendo num momento que não tem como a gente planejar isso nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas quando as aulas normalizarem, né, é importante que a gente se planeje de tal forma. Então, fazendo ainda consideração a isso que eu falei, o momento de pandemia é um momento de cautela, tá? E quando houver normalização do calendário escolar, novas informações atualizadas serão enviadas, tá?
Isso foi uma informação que o Ministério da Saúde repassou, né, para as coordenações estaduais, e assim que a gente tiver novas informações atualizadas, a gente vai estar repassando para os municípios, né, até por conta que esse momento de pandemia é um momento de cautela, tá? E a gente espera que logo as ações do Crescer Saudável, assim como do PSE, elas voltem, né, logo a fazer parte da rotina, né, da atenção nas escolas e na atenção básica. Ok? Só para, antes de finalizar, a gente não tem ainda previsão do repasse financeiro, tá? Do recurso do Crescer Saudável, tá? A gente tá no aguardo. E, então, a informação que a gente tem é essa ainda, né? Que estamos aguardando essa questão do orçamento da portaria com os valores, né, para cada município, tá? Proporcional, claro, ao alcance das suas metas, tá bom? Então, era isso.